Parece simples, às vezes a gente passa por essas afirmações de forma tão rápida ou se tornou tão trivial que a gente esquece da profundidade delas. Irmão, olha para mim. Se as coisas velhas passaram, não dá para sentir o que eu sentia antes, pensar como eu pensava antes, fazer o que eu fazia antes. Estava compartilhando hoje pela manhã um desafio que a gente viveu quando eu assumi a igreja aqui em Alfa, uns 8 meses atrás. Algumas pessoas que faziam parte da igreja antes, algumas pessoas até que faziam parte da liderança antes, algumas não entenderam ou não aceitaram a visão, e aí ao invés de se submeter, preferiram criar grupos paralelos. A gente viveu um fenômeno aqui em Alphaville, que você tinha um grupo do Music e tinha um grupo do Music paralelo. Você tinha um grupo de voluntários e um grupo de voluntários paralelo. Você tinha um grupo do Carisma e um grupo do Carisma paralelo. Mas quando a gente vai para a Bíblia fala sobre quais são as obras da carne. Uma das obras da carne, por exemplo, são facções. O que é uma facção? É um corpo dividido. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. A palavra, inclusive, divisão, na etimologia dela, o que significa divisão? Significa duas visões. É por isso que só dá para ter um Senhor sobre o corpo, que é a igreja. O Senhor da igreja é Jesus. É Ele quem manda, é Ele quem lidera, é Ele quem direciona. Você está comigo? Diga amém. É por isso que só dá para ter um Senhor na sua história. Ou Ele é o centro da sua história, ou você é. Ele não vai dividir espaço. É por isso que só dá para ter um anjo na igreja. Ou o pastor está ouvindo dos céus algo, ou então está tudo errado. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, quando você se converter, ministre também aos seus irmãos. Quando você se converter, a gente precisa ter um entendimento, irmão, que todos os dias nós somos tentados a nos mover por algo diferente daquilo que Jesus nos chamou para nós nos movermos. E se a gente não estiver atento, sem perceber, a gente vai abaixando a guarda, a gente vai diminuindo a nossa régua. A gente vai começando a aceitar coisas que no início da jornada a gente não aceitava. Vamos ser sinceros, tem piadas que quando a gente era novo convertido a gente nem aguentava ouvir. Depois de um tempo a gente começa a rir junto. Assuntos, lugares, pessoas. Irmão, se nós morremos para o mundo, nós precisamos entender que estamos num lugar de santidade e pureza que é diferente do lugar que estávamos. Você está comigo? Diga amém. A religião, quando trata desse tema, normalmente nos coloca num lugar em que a gente tem que fazer algo. Você tem que se limpar para vir, você tem que fazer para vir. Não. O Evangelho, ele é a compreensão de que o homem não pode fazer nada por si mesmo, mas Jesus pode. Então, enquanto a religião diz, faça, Jesus fala, vem para mim, filho, eu já fiz tudo o que você precisa. Eu te santifico, eu te lavo, eu te renovo. Enquanto a religião diz, você precisa fazer, o Evangelho, Jesus está dizendo, eu já fiz por você. O homem não pode limpar a si mesmo, mas Jesus pode. Então o Evangelho é a boa nova do céu. Qual que é a boa nova do céu? Havia uma separação entre a criação e Deus, mas Jesus construiu um caminho de volta para casa.